retomando e resumindo a aula passada. A gente começa com os números então começa com os naturais. Eu queria fazer uma observação que os naturais têm uma representação bem concreta, né? 1, 2, 3, 4, 5. E quem já contou observa que é comum, né, a gente fazer assim, né? 1, 2, 3, 4, 5 e depois 6, 7 e assim por diante. O que já introduz uma certa ideia de base, né? Mas eu acho que é muito importante a gente passar por isso aqui. Isso aqui também é super importante. E uma vez eu vi alguém ensinando, não me lembro, foi para o meu filho ou para a minha filha, os números assim, né? 1, 2, 3, 4. Isso aqui não faz muito sentido, porque esses são os algarismos. Isso vem muito depois, né? Aqui não tem nada que diga que são dois, a menos que você vá lá escarafunchar nas origens. Então, os números naturais começam com uma representação bem concreta. Os inteiros... Bom, os inteiros também é fácil a gente criar uma representação concreta. Uma vez que a gente tem a numeração de posição e tudo, porque vocês sabem que os números negativos não são uma coisa que entra de maneira simples na história da humanidade. Século XV, ainda XVI, assim, a ideia de número negativo ainda era meio esquisita para os sábios. E no século XIX você ainda tem as pessoas discutindo, tentando explicar os números negativos. Mas, de qualquer maneira, uma vez que a gente tem a numeração de posição, né, o menos 3 é uma representação bem concreta do 3. A gente trocou isso daqui, né, por... acho que era assim, né? 1, 4, quer dizer, pensando esse menos esse, eu não lembro mais se era esse ou menos esse. Bom, de qualquer maneira, pensando assim, né? PQ igual a Q menos P, ou o contrário, tanto faz desde que a gente saiba que ele está fazendo. Então aqui é uma outra maneira mais, vamos dizer, rebuscada, né, de pensar que tem vários pares de números naturais que produzem o mesmo número inteiro, e depois que a gente tem todos esses pares, a gente... tá bom, então os inteiros também passam inteiros por uma representação concreta e por uma inclusão dos naturais nos inteiros. Quer dizer, você cria os inteiros e diz, olha, agora aqueles caras são esse subconjunto dos inteiros. Da mesma forma, os racionais... Quer dizer, um racional tem para nós uma representação 3/4, né? P sobre Q, que a gente fez uma coisa assim, né? PQ, representando uma... Quer dizer, é como se dissesse, isso aqui são todas as possíveis frações. Quando eu digo P sobre Q, eu estou significando a fração que tem P no numerador e Q no denominador e todas as equivalentes. Nos racionais também tem uma abstração, né? Porque uma coisa é você dizer, né,
que tem 20 bolas de gude. Não sei se ainda existem bolas de gude. Eu não fui muito de brincar com bola de gude não, mas 20 bolas de gude e 1/5 é meu. Então, isso aqui 1/5, então 1/5 de 20 igual a 4. Outra coisa é você dizer 7 macacos e 2 galhos. Não dá para fazer 7,5 macacos por galho. Quer dizer, então, tá certo? Os 7,5 esbarra, assim como os números negativos têm suas objeções, os racionais vêm antes dos negativos. Né? Mas nesse tipo de... Uma coisa é você ter uma quantidade contínua, né? Ter 7 litros de leite e 2 vasilhas, você diz, vou botar 3,5 litros em cada uma. Outra coisa é isso daqui. Então, mas de qualquer maneira, quer dizer, aqui tem uma abstração de você quer dizer, uma compreensão de que tem coisas que são divisíveis e outras não são. Quer dizer, os racionais eles já estão ali na porta do contínuo. Né? Porque você não faz os racionais para lidar com isso aqui. Você faz os racionais para lidar com os 7 litros de leite e as 2 vasilhas. Então os racionais já têm um pezinho no contínuo. E repara que todos esses passos são bastante difíceis, demoram, né? Agora, os reais, além de exigir uma sofisticação bastante grande, né? Quer dizer, você chegar a um nível de matemática que você descobre que existem números que não são racionais, não é que existem, é que você precisa que existam números que não são racionais, porque senão algumas coisas vão ficar muito esquisitas. Repara, os gregos descobriram que havia coisas das quais os números racionais não davam conta, mas eles não chegaram a criar os números reais. Eles tinham a ideia de grandeza e tal, tinham até uma maneira sofisticada de criar razões entre grandezas, comparar isso, mas eu diria que provavelmente porque criar uma representação concreta dos números reais é muito mais difícil. Então, até onde eu consigo entender, os números reais surgem, efetivamente, quando você pode escrever 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, e aí 10, 11, 12, sei lá, o que você quiser aqui. E dizer, isso aqui pode não ter fim. Então isso aqui é uma representação concreta, meio... Vamos dizer, aqui isso poderia indicar uma dízima periódica, mas aqui estou só para indicar que não tem fim. É uma representação concreta, mas primeiro está atrelada fortemente à base, né? Segundo, embute somas infinitas que não podem ser explicitadas. Mas acho que é assim que começa. Eu chamei a atenção para o fato de que a gente pode dizer, não, o número real
não está assim atrelado à base, eu posso representar, dizer, não, o número real é uma sequência de intervalos encaixantes, que está implícito aqui. Ou é dado por uma sequência de racionais que deveria convergir, ou seja, uma sequência de Cauchy de números racionais. Ou essa representação super concreta, né, que é dizer, né, é uma semirreta. De qualquer maneira, aqui tem uma dificuldade real de criar os números reais. Tá? Uma vez que a gente diz, bom, criamos os reais, identificar claramente o que distingue os reais dos racionais é que é o importante. Quer dizer, os reais têm todas as propriedades dos racionais, mas tem mais alguma coisa. Essa alguma coisa pode ser simplesmente a propriedade do supremo. Isso é tão complicado que, embora os gregos já tivessem uma ideia por aí, quer dizer, isso é a segunda metade do século XIX que se chega a essa, vamos dizer, definição do número real com essa propriedade. Então a gente começou a partir daí a deduzir propriedades que distinguem os reais dos racionais. R, vamos dizer assim, é maior do que Q. Então, maior significa os racionais estão dentro dos reais, mas tem mais coisa aqui. Quer dizer, um contido. Os racionais estão contidos, mas não são iguais. Então, isso passa por olhar para a propriedade do supremo e ver que com ela a gente consegue provar uma série de propriedades que os reais têm e que os racionais não têm. Então, se a gente está assim, propriedades de R basicamente essas propriedades, todas essas propriedades praticamente passam por um teorema de existência. Quando eu estou falando de teorema de existência, eu estou querendo entender por isso o seguinte, a gente está acostumado, né, a pensar assim, quando você diz existe um cara, você mostra. Né? Quer dizer, em matemática é isso, você resolve o problema como? Você faz um algoritmo, faz umas contas, faz um raciocínio, cria um algoritmo, faz umas contas e diz, ó, está aqui. Os dados do problema são esses, e se eu fizer essas contas com os dados do problema, manipular eles, eu tenho esse número, está aqui. Os teoremas de existência não, são teoremas que permitem que a gente assegure a existência de um número sem mostrar o número. Às vezes até tem um algoritmo para produzir o número, mas o algoritmo não para em tempo finito. Ele é um algoritmo de aproximação, quer dizer, você constrói o número como um limite. Porque já é intrínseco a ideia de número real, que um número real é um limite. Essa construção aqui esconde um pouco isso. Essa aqui explicita bastante. Então é importante, embora eu tenha adotado essa, porque ela é mais simples,
essa daqui continua sendo a grande coisa. Então, na aula passada a gente, vamos dizer, falou da existência de limites de somas de séries de termos positivos que são limitadas superiormente, né? O teorema de Bolzano-Weierstrass, o teorema de Cauchy, os intervalos encaixantes. Essas propriedades todas estão num certo nível. A gente pode agora pegar num outro nível, propriedades das funções contínuas. Quer dizer, vamos passar desses teoremas de existência de números, consequências, né, para não são suas contínuas. Por exemplo, o teorema do valor médio. Tem teoremas sobre derivada que, na verdade, são consequências de teoremas sobre funções contínuas, sobre integral também. Esse teorema sobre funções. Então, acho que o primeiro é o teorema do valor intermediário, né? Eu acho ele assim o grande teorema de existência. Eu já fiz a demonstração, mas vou só recordar. Quer dizer, você tem uma função contínua assim, ela tem, vamos dizer, aqui em A ela é negativa, em B ela é positiva, então existe esse C aqui. E é só considerar a função x2 menos 2 nos racionais, que você vai ver que ela é negativa em 0, positiva em 2, mas não se anula nunca nos racionais, não tem. x2 menos 2 não tem solução dos racionais. E isso aqui é uma maneira, que é a maneira mais simplesinha, eu acho, de provar esse teorema, é o método da bissecção, que é um método que tem de legal que ele exibe um algoritmo para chegar a esse número C aqui. Quer dizer, você pega aqui o ponto médio, você começa com esse intervalo aqui, pega aqui o ponto médio, aí olha, o C está do lado de cá, então eu vou fazer isso. Jogo fora esse pedaço e fico com esse intervalo. Agora pego o ponto médio aqui, digo, bom, o C está do lado de cá, então... Como é que eu sei que o C está do lado de cá? Eu olho para o valor da função, nesse daqui é negativo, nesse é positivo. Então, é esse intervalo que interessa. Agora eu olho, aqui é negativo, aqui é positivo também, então esse daqui eu jogo fora e fico com esse. E assim você vai. Tá. Tem um probleminha, um videozinho que eu coloco um problema que eu acho legal, é o seguinte, imagina a seguinte coisa, bota uma figura aqui assim, tem que ter uma certa continuidade essa figura. Agora bota aqui uma reta. E agora sai tirando retas paralelas a essa. E a questão é a seguinte, é mostrar que tem uma reta paralela a R, digamos mais ou menos por aqui, que divide a figura em dois pedaços, né? F1 e F2.
de mesma área. A ideia básica é o quê? É o teorema do valor intermediário. Quer dizer, pensar que essa reta corresponde a uma função, você tem um número aqui, que é a distância da reta para a reta de cá, para cada reta tem uma distância aqui, que varia de zero a infinito, sei lá, uma coisa assim. E se você olhar para a área que está à direita, digamos, da sua reta como positiva e à esquerda como negativa, então no começo a área é toda positiva e no fim ela é toda negativa. E se essa área, essa parte da área que é positiva ou negativa, varia continuamente, ou você pode dizer assim, não, no começo vamos pegar a área que está para cá só. No começo ela é zero, depois ela começa a ser positiva, 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 até que ela atinge esse valor aqui. Então se ela vai de zero a esse valor, ela tem que passar pela metade, a mesma coisa que o valor intermediário. A questão é, de certa forma, garantir hipóteses sobre a figura de forma que essa área varie continuamente. Mas a ideia do teorema do valor médio, do valor intermediário, está bem presente aí. Bom, segundo o teorema que a gente usa também, esse aqui a gente usa antes de fazer o gráfico, né? Você pega um polinômio de grau ímpar e diz, bom, em menos infinito ele vai ter um sinal, e mais infinito vai ter outro sinal. Então, quando vai de menos infinito a mais infinito, passa pelo zero. A existência de raízes de polinômios de grau ímpar é uma consequência desse teorema. Que, por exemplo, não vale racionais. O segundo é o teorema, vamos dizer assim, teorema do máximo. Quer dizer que se você tem f vamos pensar assim, f então o primeiro é esse aqui, né? Vamos supor assim, contínua. Então, o primeiro é que se f de A menor que zero, f de B, podemos dizer assim, na verdade, né? O produto f de A vezes f de B menor que zero, que significa que eles têm sinais opostos, mas não diz quem é menor, quem é maior, implica existe C pertencente ao intervalo AB, tal que esse aqui não diz nada, só diz o seguinte, existe C pertencente a AB, tal que f de C maior ou igual que f de x para todo x em AB. Esse teorema é tão assim, que parece evidente e tal, e ele até onde eu sei, o primeiro a demonstrar esse teorema direitinho foi o Weierstrass, também em 1800 e depois de 1850, segunda. Na verdade, ele não foi por causa, ele não estava esquentando a cabeça com isso aqui. É que num outro problema, um problema muito mais complicado, o Riemann, aqui tem, vamos botar assim, Weierstrass,
Dirichlet. Se não me engano isso, o Riemann citou uma ideia do Dirichlet, que tinha lá um certo problema muito mais complicado, e que a função era sempre positiva. E que, portanto, tinha um valor, tinha um ponto onde ela era mínima. Tá? E aí o Weierstrass diz, espera aí, não, a função pode ser sempre positiva e não atingir um valor mínimo. E aí a maneira mais óbvia, né, se você, por exemplo, pegar, quer dizer, vamos dizer, aí, o argumento era esse, f é sempre maior que zero, implica existe x tal que f de x, existe esse ser. Depende do domínio, né? Quer dizer, se você pegar aqui esse intervalo aqui, aqui tudo bem, mas se você trocar aqui por um intervalo aberto, como esse, não tem mais. O mínimo é o zero, mas ele não está no intervalo, então ele não existe. E aí que eu acho assim, não, peraí, a gente tem que discutir esse negócio melhor. E como subproduto tem esse teoreminha, que é uma, vamos dizer, é um caso particular de um resultado mais geral. E como é que a gente pode demonstrar esse teorema? Tem uma maneira relativamente básica de demonstrar, que é o seguinte, olha, você pode fazer o seguinte, vamos criar uma sequência Cn, ou Xn. Né? Vamos começar assim, digamos assim, vamos dizer que seja M igual a sup para x pertencente a B, f de x. Repara que isso aqui já está discutível, porque eu não sei provar ainda nem que a f é limitada. Então poderia, por exemplo, pensa só, se a gente tivesse nos racionais, só para dar mexer com a cabeça assim, pensa que a gente tivesse nos racionais, ó, em que, pensa assim, a f de menos 1, 1 em R, que leva x, vou botar assim, menos 2, 2, 1, sobre x2 menos 2. Se eu vivesse no mundo dos racionais, esse denominador não se anularia nunca. Portanto, essa função seria contínua. Só uma questão de representação mesmo, que eu não entendi. A gente está nos racionais porque, né, em que, mas o 2 para o reais, aí tipo, quer dizer que os resultados podem ser reais? Os resultados são reais? Não, desculpa, que seria em que também, né? Ah, tá. Bom, então aqui, se a gente pegasse esse mesmo teorema, dissesse, não, nós estamos vivendo só nos racionais, então pega o intervalo dos racionais de menos 2 a 2, faz a função que é cada um, associa o número racional que é dado por isso aqui. Como esse denominador vai ser racional, isso sempre é racional. Mas como ele não se anula, isso aqui está bem definido, não tem raiz de 2 e menos raiz de 2 aí.
Só que quando você está, vamos dizer, um pouco acima do raiz de 2, chegando no raiz de 2, esse negócio vai para o infinito. E mais, né? Quando você está um pouco abaixo do raiz de 2, chegando, isso vai para menos infinito. Então essa função aqui não é nem limitada. Então, Então, pensar assim, ó, isso aqui, se existir, quer dizer, se a função for limitada, ou m igual a infinito, se f de AB como eu não sei, pode ser qualquer um dos dois casos. Mas, de qualquer maneira, o importante é o seguinte, ó, em qualquer das duas circunstâncias, existe sequência xn com xn pertencente a AB para todo n, tal que limite, quando n tende para infinito, de f de xn é igual a m. Porque se o f de AB é limitado, esse m é um número, e aí, para cada n, né, eu faço m menos 1 sobre n, boto um xn, tal que f de xn passa disso. Vamos dizer, se esse m aqui for finito, eu teria isso. Está aqui o m, aí eu boto aqui m menos 1 sobre n, e aqui vai ser f de algum xn. Porque senão f de xn ficaria abaixo desse número aqui para todo n, e não seria sup. Se esse cara, se esse m é infinito, então é porque tem uma sequência de xn, f de xn vai para infinito. Então, aí a gente pode dizer, bom, então beleza. Tem o teorema de Bolzano-Weierstrass, né? O que ele me diz? Ele diz que essa sequência do xn não precisa convergir. Mas como ela é limitada, ela tem uma subsequência convergente. Então, xn tem subsequência xnk a sequência do xn pode... O que pode acontecer com a sequência do xn? Ela tem o AB inteiro ali. Então ela pode ficar pulando, né? Por exemplo, pode ser A quando for par, B quando for ímpar. A quando for par, B quando for ímpar. Ou, sei lá, faz A no domingo, A mais um sétimo na segunda-feira, A mais um 2 sétimos na terça-feira, e assim vai, e depois volta para o primeiro dia da semana, ou para os dias do mês, o que você quiser. Então ela não precisa ser convergente, mas ela tem que ter uma subsequência convergente. Então, essa subsequência convergente converte para um certo C, que vai ser um número de AB. Só que se a função é contínua e essa sequência converge para C, né, f é contínua, observação, o Bolzano-Weierstrass diz que se a sequência é limitada, ela tem uma subsequência convergente. Mas como o intervalo é fechado,
ela tem que convergir para um ponto do intervalo. O intervalo ser fechado entra aí. Então, f é contínua, xnk converge para C, f de xnk converge para f de C. Mas, como a sequência dos f de xn converge para m, se eu pegar uma subsequência, esse cara converge para m. Então, esse cara é igual a m. A cara do André, eu fico aqui, eu só tenho duas câmeras abertas na minha frente. Então eu estou comparando as expressões. Fala aí, André, o que pegou aí? Não, mas para mim perfeito. Perfeito. Eu fico fechado só em um ponto, também não. A pergunta do Pedro, que, né, se ele for fechado só em um ponto, aí não vale. Fechado é fechado dos dois lados. Aí, tá? Por que tem a subsequência convergente? É o teorema de Bolzano-Weierstrass que eu expliquei na aula passada, mas eu posso rapidamente relembrar o argumento do Bolzano-Weierstrass. É o seguinte: quando eu tenho aqui um intervalo AB limitado e a minha sequência, todos os valores do xn, todos caem aqui. Então, os xn's, né, eu penso assim, é como se eles ficassem pingando aqui dentro, né, e ficam eternamente pingando aí dentro. Então tem uma infinidade de pingos, né? Pode ser que pingue sempre no mesmo lugar, não tem problema, mas eu pego e faço o seguinte, ó, parte aqui no meio, A mais B sobre 2. Não pode pingar um número finito de vezes aqui e um número finito de vezes aqui, porque senão não pingaria um infinito número de vezes. Tá? O que importa aqui é o número de vezes e não o número de pontos. Tá? Se pingar infinitas vezes nesse ponto aqui, está pingando infinitas vezes lá de cá. Vai acabar furando a reta aqui. Então, se pingar infinitas vezes do lado de cá, eu descarto esse. Se pingar um número finito só aqui, então vai pegar um número infinito aqui, eu descarto de cá. Então, digamos, descartei esse. Agora eu faço de novo. Chamo esse aqui de A1, esse aqui de B1, e aqui eu faço A1 mais B1 sobre 2. Como continua, vamos dizer, só os caras que pingam aqui, eles vão ser infinitos. Diz aí, André, qual é a... Não, vai ter uma subsequência, né? Quer dizer, eu posso pegar a minha sequência e dizer, ó, primeiro passo, né? Se pingou infinitas vezes nesse primeiro intervalo, então eu jogo fora todos os caras que não pingam nesse intervalo, ainda ficou uma subsequência infinita. Aí eu pego o primeiro cara dessa subsequência. Ele vai estar nesse intervalo aqui. Agora eu olho, parto no meio e digo, ó, aqui está pingando só um número finito de vezes. Então eu corto aqui. E digo, esse agora é o A2, esse é o B2.
E o primeiro cara que pingar aqui é o segundo elemento da minha subsequência. E agora eu divido no meio e faço a mesma coisa. Então eu vou construindo, na verdade, é uma sequência de subsequências, mas eu vou pegando o primeiro de cada uma, e sempre, para qualquer subsequência que eu tenha, eu vou poder criar nova. Porque eu vou estar sempre na mesma situação. Eu tenho um intervalo e tenho uma sequência pingando um infinito número de vezes nesse intervalo. Então, ou pinga uma infinidade no primeiro, ou se não pingar, vai pingar uma infinidade no segundo. Pode pingar uma infinidade de vezes nos dois. Por isso que eu digo, se pingar no primeiro, eu já escolho ele e não me preocupo com o outro. Então, eu construo uma subsequência, né, que vai ter a seguinte coisa. Eu vou construir uma sequência de intervalos encaixantes, alfa n, beta n, que são esses caras aqui, né? Quer dizer, eu poderia, na verdade, aqui, posso até chamar de AN, né? AN, BN, e vamos chamar assim AK, BK, e para cada um eu tenho XNK, que vai estar aqui. Mas, na verdade, né, eu sei que eu tenho, na verdade, para cada K, eu vou ter, primeiro, a sequência, vou ter um intervalo alfa K, beta K, fechado. Segundo, uma subsequência da anterior, vamos dizer, XNM com XNM pertencente a alfa K, beta K, para todo M. E aí eu faço XK igual a XN1. Tá? Esse aqui é vamos dizer, o primeiro cara dessa sequência. E aí eu repito esse laço. Passo para cá mais um, né? Quer dizer, divido aqui no meio, crio um novo intervalo contido nesse, né? Alfa K, beta K, vamos dizer, contido em alfa K menos 1, e aqui é a K, né? Na verdade, né, eu vou ter AK, BK menos AK, igual a AK, BK menos 1, menos AK menos 1, sobre 2. E aí eu repito isso. E aí eu tenho uma sequência de intervalos encaixantes. Lá dentro tem um limite, né, tem um ponto C, e esse ponto C vai ser limite da minha subsequência. Dá um certo trabalhinho escrever a demonstração, mas a ideia é bastante clara. Né? E aproveitando, eu já vou poupar o trabalho do professor de cálculo 2, seja lá quem for. O que ocorre em cada intervalo, vamos esquecer a redação, vamos olhar só para a ideia. Vamos fazer a ideia demonstrando o teorema em R2. Imagina que eu tenho uma sequência de pontos no plano, limitada. Significa que todos os pontos da sequência vão estar dentro de um certo quadrado aqui. Tá?
P1, P2, P3, P4, todo mundo está aqui dentro. Aí eu vou partir esse quadrado em 4. Como tem 4 quadrados e os pingos são infinitos, em um dos quadrados, pelo menos, vai ter uma infinidade de pingadas. Então, eu posso dizer assim, ó, não, nesse aqui pingou só, vamos pensar assim, 1, 2, 3, 4. Ah, esse pingou um número finito de vezes, esse aqui também, opa, esse pingou uma infinidade de vezes, então é esse aqui, nem olho para o próximo. Então agora, a minha situação é o seguinte, eu tenho um novo quadrado e uma nova sequência. Que é a sequência, que é a subsequência dessa original, que está feita só com os pingos que pingam aqui dentro. Aí eu faço o mesmo raciocínio, divido esse cara em 4, e um dos 4 vai pingar um número infinito de vezes, pode ser que seja esse aqui. Então eu estou de novo com uma sequência que pinga sempre aqui, nesse quadradinho. Aí eu divido de novo. Sei lá, pode ser que seja aqui. E aí eu crio uma sequência de sequências. E eu escolho o primeiro elemento de cada uma delas. E uma sequência de quadrados encaixantes que vão me dar um ponto lá no fim. E se eu pegar uma sequência qualquer, todos os primeiros pontos da sequência seguinte estão nessa sequência. Então eles vão estar todos no quadradinho correspondente a essa sequência. Então se eu disser, eu vou parar num certo tamanho, todo mundo na sequência vai estar dentro daquele quadradinho ali. E o C, que é a interseção dos quadrados, vai estar ali dentro também. Essa é a ideia. Aqui eu estou usando que assim como vale os intervalos encaixantes, valem os quadrados encaixantes em R2. É só fazer coordenada, coordenada. Não sei se respondi a pergunta da Márcia. Tá legal, André, também? Porque o C é a interseção de todos os quadradinhos. Né? Quer dizer, é a mesma coisa dos intervalos. Né? Eu tenho uma sequência de quadrados encaixantes, fechados. Tenho o diâmetro deles tende a 0. Então vai ter um único ponto lá dentro. Prefere que eu volte para os intervalos ou está bem assim? Não, não é o sup, eu estou demonstrando Bolzano-Weierstrass. Eu parei porque a Márcia perguntou por que converge. Espera aí, então, não, eu já passei por ele, aí a Márcia me perguntou lá atrás, eu voltei para o Bolzano-Weierstrass. Está tudo bem com o Bolzano-Weierstrass para você? Então eu tenho o seguinte, ó, a sequência x1, x2, x3, x4, x5, x6, x7, x8, x9, x10, etc. Essa é a minha sequência original. Todos estão no intervalo AB. Aí eu disse, ó, essa sequência não converge. Ou talvez não convirja. Se eu pegar esse, depois esse aqui, depois esse, mais outros tantos, eu consigo criar uma subsequência que é convergente. Então essa sequência são os xn e k que convergem para algum ponto C, que tem que estar no intervalo AB porque ele é fechado. Se todo mundo está dentro do intervalo AB, se convergisse para um cara fora do... Está aqui o intervalo AB.
Está todo mundo aqui. Se o C tivesse aqui, eu dizia, opa, vou dar um epsilon tal que aqui é C menos epsilon, C mais epsilon. E como os caras que estão convergindo para C estão aqui, nenhum deles vai conseguir entrar aqui dentro. Então não pode convergir para cá. Tá? Então, a sequência do XNK, que é convergente, subsequência, converge para o C e o C está em AB. Então eu esqueço a minha sequência original. Eu estou com uma sequência, que são só os azuis, os outros foram embora, foram dispensados, receberam o aviso prévio, 13º, tudo mais, e foram. Ficaram os azuizinhos aqui. Então é uma sequência aqui que converte, são caras que estão em AB, estão convergindo para o C, que está em AB também. Olha, se a função é contínua, eu tenho a função contínua, uma sequência de xn que converge para C, se a função é contínua em C, então os f deles têm que convergir para f de C. É essa a sua dúvida? Não. O f de C, não sei se é igual a m. Mas a minha construção dizia que a f dos xn's... Não, os xn's podem não convergir, mas se eu pegar aqui f de x1, f de x2, f de x3, f de x4, f de x5, f de x6, f de x7, f de x8, etc., essa sequência aqui está convergindo para M, seja M finito ou infinito, porque ela foi construída para isso. Agora vamos começar de novo a demonstração. Porque entender a demonstração não é entender todos os passos da demonstração. Se você entender todos os passos da demonstração, não quer dizer que você entendeu a demonstração. Você acompanhou cada passo lá, miopemente. Aí chegou. É como se você não estivesse no carro assim, olhando ali assim para o meio fio, acompanhando o trajeto todo, olhando o meio fio, conferindo e tal. Aí, de repente, você chegou num outro lugar, você não tem a menor ideia de como chegou ali. Tá legal? Então, vamos começar a demonstração de novo. A demonstração começa assim, ó. Eu tenho aqui o intervalo AB, e eu tenho a F de AB em R contínua. E aí eu tenho a possibilidade 1. O conjunto, a imagem, o F de AB, é limitado. Então, eu tenho M igual a sup desse conjunto, F de AB. Esse é um conjunto supremo dele. Esse cara tem que ser o máximo. Tá certo? Porque o máximo é o maior elemento daqui. Ele é o supremo também. Se tem supremo, ele é o máximo. Então eu tenho que mostrar que ele é o máximo. Tá claro isso? Tá certo, André? Esse é o meu máximo, já achei o máximo. Eu só não sei, cadê o C que é elevado nele?
Eu não sei porque eu não sei provar que ele é o máximo, mas ele tem que ser. Então o que, que eu faço? Eu pego o meu M e faço assim, ó, M1 igual a M menos 1. M2 igual a M menos meio. M3 igual a M menos 1/3. Mn igual a M menos 1 sobre N. Então, o meu M está aqui, né? Isso aqui é uma sequência de caras que estão chegando aqui. Estão abaixo de M. Nenhum deles é o supremo desse conjunto. Então eu posso dizer, ó, existe x1, tal que f de x1 maior que m1, que é o m menos 1. Existe um x2, todos em AB, tal que f de x2 é maior que o m2. E assim sucessivamente, xn agora eu avancei, ó. Eu construí uma sequência, está aqui o x1, está aqui o x2, está aqui o x3, x4, x5, x6, etc. Eles estão aqui meio, não sei dizer muito sobre eles. Eu só sei que quando eu olho as Fs deles, né, se eu olhar esses caras, eles estão aqui todos desordenados. Mas se eu olhar aqui no eixo dos Y, está aqui o M, e aí está assim, ó, F de x1, F de x2, F de x3, eles estão crescendo para M. Tá legal? Se esses caras convergissem para alguém, pela continuidade da função, né, se esses xn convergissem para um certo cara, as imagens estariam convergindo para f do cara. Entendeu? Quer dizer, eu tô trabalhando assim, ó. Primeiro eu adivinhei quem deveria ser o máximo. Segundo, eu vi que eu posso construir uma sequência de pontos. Nenhum deles é o ponto de máximo, talvez, mas eles estão querendo chegar no ponto de máximo. Se o mundo fosse justo, se tudo fosse maravilhoso, eles convergiriam para o ponto de máximo. Afinal, eles estão... Né? Quando você está tentando resolver um problema, você arruma uma solução mais ou menos. Aí você melhora a solução. Melhora. Você melhora a solução dizendo, ó, eu quero que f de x seja 0. Então f de x1 está quase 0, f de x2 está mais perto de 0, f de x3 está bem mais perto. Então essa sequência de caras deve estar convergindo para um cara em que a f é 0. Só que talvez não seja. Vou dar um exemplo aqui. Ó. Vamos dizer assim, ó. Por exemplo, mesmo no negócio do máximo. Imagina que você está aqui tem uma assíntota assim e a sua função faz isso. Esse aqui é o seu M. Aí você consegue aqui, ó, x1, x2, eles estão até crescendo, ó. Mas aqui, está claro aqui pela minha intenção, né, que esse negócio está tendendo assintoticamente para M e f de x. Os xn não vão convergir para lugar nenhum. Se eles convergissem, obrigatoriamente o limite seria um ponto de máximo. Tá legal, André? Não é uma estratégia rasa. Fala aí.
olha só, não pode estar acima de M. M é o sup. A primeira providência que eu tomei foi descobrir quem deveria ser o máximo. Então eu peguei o conjunto de todos os valores da função e peguei o maior. Não o maior, moralmente o maior. Tá legal? Então não pode vir por cima. Não tem como vir por cima. Repare, tem vários passos nessa construção. A primeira foi essa, dizer, ó, os valores da função são esses aqui. Se esse conjunto está limitado, eu posso pegar o supremo aqui, esse cara aqui. O máximo tem que ser ele. Se tiver máximo, é ele. Tá certo? O supremo de um conjunto é o cara que moralmente é o maior elemento do conjunto. Se ele não for o maior, é porque não tem. Estamos de acordo? Eu falei de supremo na aula passada, já falei de supremo antes. Você acha que dá para encarar assim, eu ficar falando de supremo, usando o supremo, e você fingindo que está entendendo e tal? Você acha que você vai longe com isso? Não vai, pô, vai se foder alguma hora. Os conceitos são incontornáveis. Se você não entender um conceito, você não entendeu um teorema, porque o conceito ele é criado para demonstrar um teorema, ou muitos. Certo? O supremo do conjunto de números reais é o que? Você pega os reais que são menores que raiz de 2. Você pode definir esse conjunto sem mostrar o raiz de 2, sem falar em raiz de 2. Você pega o conjunto dos reais, tais que x2 é menor do que 2. Esse conjunto está certo, tem todos os números entre menos raiz de 2 e raiz de 2. Estamos de acordo? Mas não tem o raiz de 2. Se eu não sei que existe raiz de 2, eu digo, mas pega o supremo desse conjunto. Se existir raiz de 2, ele é esse. Olha só, a questão é a seguinte, um número real, a quase totalidade dos números reais é composta por números que a gente não consegue pegar pelo cangote, levantar e dizer, ó, tá aqui, ó, esse aqui é o π. Tá? Não tem como mostrar eles. Então, o que a gente faz é criar artifícios, criar teoremas que dizem, olha, eu não posso te mostrar o número, mas olha só, vou te provar por A mais B que ele existe. É como se a gente tivesse assim, ó, estamos fazendo direito. Aí, digamos assim, se uma pessoa, eu só consigo dizer, fulano é culpado por esse crime, sei lá. Fulano roubou 10 reais da minha carteira. Só se eu ver. Estou vendo. Se eu vi o cara roubando, eu vejo, tá lá. Eu vi, então, Mas e se eu não vi? Eu não vi, não está provado. Mas se o fulano estava trancado, eu deixei a carteira em cima da mesa. Saí, ele entrou. A janela estava trancada também. Aí quando ele sai, o dinheiro não está mais na carteira,
Ou ele escondeu o dinheiro de sacanagem, ou ele levou o dinheiro. Eu posso acreditar. Então é a mesma coisa. Tá? Com os números reais, assim, você vai ter que ter teoremas que dizem para você que, ó, tá aqui esse número, ele tem tais propriedades, ele existe. Não posso te mostrar ele, não posso mostrar o vídeo do cara tirando o dinheiro da sua carteira, mas só pode ter sido ele. É razoável isso? Então, um dos truques é esse, é dizer, olha, quando você tem um conjunto de números reais que é limitado superiormente e é não vazio, tem um cara que moralmente é o maior elemento do conjunto. Ele pode não ser o maior elemento do conjunto, mas ele é o único candidato. Ele é o supremo. A gente provou essa propriedade. Então aqui, ó, eu tenho esse conjunto F de AB, eu quero mostrar que ele tem um maior elemento. Ter um maior elemento aqui significa ter um C, tal que F de C é o maior elemento. Isso seria dizer, está aqui o filme, o cara roubando a sua carteira, está aqui, ó, o C, ó, olha só, o F de C, calcula F de C aí. É tanto. Agora, olha só, tem uma desigualdade aqui, F de C é maior ou igual que F de X para todo outro X. Resolvido. Mas eu não tenho isso para te dar. Eu não sei nem que função é essa, só sei que ela é contínua. Então eu vou dizer, ó, tudo bem, pega esse conjunto aqui, se ele é limitado, o supremo dele é o candidato a ser o maior elemento. É o meu ponto de partida. Então eu já sei quem é o suspeito. Agora eu tenho que encontrar alguma prova de que foi ele. A prova seria assim, ó, eu construir uma sequência de pontos, tais que as Fs deles vão aumentando para esse M. Razoável? Só que pode acontecer isso, ó. Os F deles estão aumentando, mas eles podem não convergir para ninguém. E aí eu não tenho meu C. Então eu preciso garantir que esses caras convergem para alguém. Mas olha, vou só te dar um exemplo de como pode existir o máximo e não ter esse cara. O caso mais estúpido. Digamos que a sua função é constante. Está aqui A, está aqui B, a função é toda igual a M. Se eu não sei disso, eu pego um cara, F dele é M. Pego outro cara, F é M. Pego outro cara. Está convergindo. As Fs deles estão convergindo. Mas se eu pegar eles aleatoriamente, talvez eles não convirjam. Então eu não tenho como garantir, só pelo fato de existir essa sequência, que tem um limite desses caras. Porque se tiver, né, quer dizer, se xn converge para um certo número C, como a f é contínua, f do xn converge para f de C. Por quê? Porque o C, está aqui Está aqui o M. Está aqui o F de C, né? Dou aqui um epsilon, F de C mais epsilon, F de C menos epsilon. Está aqui o C. Como a função é contínua, existe um delta, tal que aqui C menos delta, C mais delta. Se eu olhar todo mundo aqui, olhar os valores da função nesse intervalo aqui, eles vão estar todos aqui dentro. Estranho aqui, né? Só que, como esse xn converge para C, existe n0, tal que n maior que n0, implica xn menos x, menos C, menor que esse delta.
Então, os xn vão, para n maior que n0, os xn vão estar aqui, os f de xn vai estar aqui. Então, meu problema agora é mostrar que esses xn's convergem para um C. O que, pelo que eu acabei de ver, vai ser impossível. Porque eles podem não convergir. Aí vem a grande sacada, é que eu não preciso que eles converjam para C. Eu posso tirar dessa sequência uma subsequência que converge. E aí troca todo mundo de nome. Esse X agora passa a ser os caras da subsequência. Eles convergem. E a F deles converge para F de C. Então eu vou ter o quê? Vou ter, no final das contas, né? Eu vou ter lá os meus xnk, mas eles estão nessa sequência aqui, ó. Então a F do xnk converge para M. Já convergia desde o começo, eu construí eles para isso. Só que agora eu sei que xnk converge para C. Como a F é contínua, então F do xnk converge para F de C. Mas se essa sequência converge para cá e converge para cá, então esses caras são iguais. Tá legal? O júri engole a minha argumentação, condena o cara aí, afinal. Então, essa é a demonstração. Repara que ela é bem ardilosa, né? Tem outras demonstrações. Tem uma que usa a propriedade do supremo direto. Essa é uma. Ela é quase construtiva, né? Do teorema do valor intermediário é construtiva. Essa daqui é mais ou menos, não é tanto, né? Porque precisa da subsequência. Bom. Caramba. Só eu consegui demonstrar três teoremas hoje, sendo um que eu já tinha demonstrado na aula passada. Tem um terceiro teorema, a gente não falou nele, praticamente, mas é o 3, é a continuidade uniforme. É que se f de AB, sempre intervalo fechado, é contínuo, implica que f é uniformemente contínua. Significa o quê? Isso aqui significa que para todo x pertencente a AB e para todo epsilon maior que zero, existe delta maior que zero, tal que y menos x menor que delta implica f de y menos f de x menor que epsilon. Isso é ser contínuo. Tá? Então, por exemplo, se você pegar a f de 0,1, pensar só no 0,1. Não, vamos pensar no 0,10, em R, que leva x em 1 sobre x, essa função é contínua, não está definida no zero. Então você pega aqui, tem aqui o zero, né?
E aí você tem isso aqui assim, ó. Tá aqui o 10. Então, se você pegar x aqui, o f de x está aqui. Até mais abaixo. Aí você dá um epsilon assim, ó. Aí você olha para cá e diz, poxa, para esse epsilon aqui, ó, se eu pegar o cara daqui até aqui, o 10 até fora, todo mundo que está aqui vai ser, a imagem vai cair aqui dentro. Aí você diz, não, mas vamos pegar agora o x aqui assim, que era o x1. Aí pega aqui o f de x e dá esse mesmo epsilon, até maiorzinho. Aí você olha aqui e diz, caramba, para esse cara eu preciso de um delta que é quase zero. E é claro, né, que quanto mais perto do zero eu chegar, o delta vai ter que ser menor, para o mesmo epsilon. Tá legal? Quer dizer, o delta, ele depende do x e do epsilon. Mesmo que você fixe o epsilon, ele vai depender do x. Isso às vezes pode ser muito ruim. Você diz que a função é uniformemente contínua, se você pode simplesmente tirar isso. Quer dizer que não importa qual seja o x, para todo epsilon tem um delta que serve para todo x. E esse teorema aqui é fantástico. Quer dizer, não é muito evidente, né, que só botando o intervalo fechado você passa a ter a continuidade uniforme. Mas ele é crucial, por exemplo, para a gente demonstrar que toda função contínua é integrável. Então, precisamos desesperadamente desse teorema. E eu quero demonstrar esse teorema também, mas eu vou fazer ele de uma maneira indireta. Vou demonstrar um teorema. Bom, não sei se eu faço isso. Tem uma maneira também Bolzano-Weierstrass de demonstrar esse teorema. Vou fazer a maneira Bolzano-Weierstrass, talvez é mais simples. Demonstração. Vamos fazer o seguinte, ó, pega o intervalo AB, e supõe que seja falso. Tá? Quer dizer que isso aqui é falso. Então, ser falso significaria você dizer assim, ó, existe epsilon. Por que ele é falso? Não é verdade que para todo epsilon existe um tal delta. Está aqui, existe um epsilon, tal, que para todo delta maior que zero que você me der, eu encontro um par. Existem x delta e y delta pertencentes a AB, tais que isso daqui é verdade, mas isso aqui é falso. Quer dizer, eles são x delta menos y delta é menor que delta, mais f de x delta menos f de y delta é maior ou igual a epsilon.
Tá? Isso é dizer que esse resultado é falso. Quer dizer, vai ter que ter algum epsilon, tá? Porque não importa o delta que você dá, isso daqui vai falhar. Então vamos dizer isso, né? Então, se é falso, que existe epsilon maior que zero, então que para todo delta maior que zero existem x delta, y delta, tais que x delta menos y delta é menor que delta e f de x delta menos f de y delta é maior ou igual que epsilon. Então vamos pegar isso aqui e vamos dizer, tá bom, então fixa o epsilon. Dá sem esse epsilon aqui. Em vez de pegar qualquer delta, vamos pegar uma sequência de deltas. Tá? Então, eu vou pegar delta n igual a 1 sobre n. Pegar delta n igual a 1 sobre n, vamos chamar o x delta de xn e o y delta de yn. Então, eu vou ter xn, yn, tais que xn menos yn é menor que 1 sobre n e eu vou ter duas sequências agora. Quer dizer, eu vou estar aqui no intervalo AB, tem a sequência dos xn's e os yns que estão colados no xn, né? Estão cada vez mais colados no xn. Xn é uma sequência no intervalo AB. Então, ó, posso pegar uma subsequência, né? Existe subsequência xnk tal que xnk converge com certo... Acho que eu não vou nem chamar de x, vou chamar de c. Mas olha só, se eu pegar a sequência dos ynk, como essa diferença aqui é menor que 1 sobre n, se esse cara daqui está tendendo a C, esse aqui também está. Né? Os xn estão convergindo para C. Então a distância deles a C está tendendo a zero. Só que a distância dos yns ao xn é menor que 1 sobre n, está tendendo a zero também. Então a distância dos yn ao C também vai tender a zero, quer dizer, dos ynk. Se eu pegar essa sequência aqui, YNK também converge a C. Mas agora acabou a demonstração, porque olha só, o XNK converge para C, então C está aqui. Né? C está em AB. Aqui o C. Então, XNK converge a C, F de XNK converge para F de C. YNK converge a C, então F de YNK converge a F de C. Mas então, F de XNK menos F de YNK, posso até botar em modo, converge para zero. O limite da diferença é a diferença dos limites. Só que não pode, porque esses caras, ó, eles estão, são alguns desses caras aqui. Eu tenho que F de XNK
menos f de yNk é maior ou igual a epsilon, que é um número maior que zero, para todo k. Então, eu admiti que o teorema era falso e cheguei a uma coisa que não pode acontecer. Não pode acontecer verdadeira. Meio assim, né? A demonstração por absurdo é sempre meio... É uma prova por absurdo. É assim, tem 10 suspeitos, você tem certeza que foi um dos 10, você consegue provar que não foi nenhum dos outros 9. Então, o 10º tem que ter sido ele. A menos que a sua suposição de que só podia ser um dos 10 esteja errado. E aqui está tudo, foi tudo controlado. Então vale esse teorema também. E esses teoremas todos, a gente usou eles para demonstrar, por exemplo, o teorema do valor médio. Vou então mencionar, então, consequências desses teoremas, né? Teorema do valor médio. Bom, mas o teorema do valor médio a gente usa para demonstrar pelo menos um dos dois, o teorema fundamental do cálculo. O teorema do valor médio é esse assim, né? Existe um C em que a derivada é igual a essa aqui. O teorema fundamental do cálculo é integral de A até B de f' de x dx é igual a f de B menos f de A. Outro teorema que a gente usa é que toda função ele depende da continuidade uniforme. Com a continuidade uniforme, a gente consegue mostrar que toda função contínua é integrável. Tem outros mais malucos, mas esses aqui já são 3 exemplos bastante fortes. Né? E, resumindo um pouco a história, quer dizer, uma vez que a gente estabelece os números reais, a gente demonstra propriedades que a gente vem usando de sequências e tal, e a gente demonstra teoremas de continuidade que a gente vem usando, e a gente demonstra teoremas também sobre derivadas integrais que a gente vem usando. E todos eles, nenhum desses teoremas que eu mencionei é verdadeiro se você estiver no contexto dos números racionais e não nos reais. Por exemplo, o teorema do valor médio. O que a gente pode fazer para mostrar talvez se a gente pegar a função x2 menos 2, como é que é x2 menos 2? Você faz assim, né?
Aqui seria o raiz de 2, né? Ela se anularia aqui. Imagina que a gente pega módulo de x2 menos 2. Então ela vai fazer assim, né? Vai virar aqui. E vai criar esse bico aqui. Em zero, essa função vale 2, né? Se eu pegar aqui em 2, ela também vale 2. Então, ó, se eu pegar, imagina essa função assim, f de q em q, tá? Eu tenho f de 0 igual a 2, f de 2 igual a 2. Então, pelo teorema do valor médio, nesse caso é o teorema de Rolle, deveria existir C pertencente ao intervalo aberto 0, 2, tal que f de C igual a f de 2 menos f de 0 sobre 2 menos 0, que é igual a 0. Só que não tem, porque tem esse bico aqui. Só que esse ponto não existe. Então a função não pode deixar de ser derivável num ponto onde ela não existe. Um ponto que não existe. Então ela é derivável em todos os pontos do intervalo 0, 2 aí, mas não vale o teorema do valor médio. Então, é esse. Então, você pode se ter assim como regra, você pode pensar assim, olha, se eu tenho um teorema que para demonstrar ele eu preciso dessas propriedades, né, que são, sei lá, propriedade do supremo, propriedade de Cauchy, Bolzano-Weierstrass, esse teorema de valor intermediário, teorema do máximo, continuidade uniforme e tal, não deve valer no mundo dos racionais. É meio estranho assim pelo seguinte, no mundo real, né, não tem números irracionais, né, só tem números com número finito de casas decimais. Então, as suas coisas são tão grosseiras que esses teoremas nem fariam sentido. Mas a gente precisa inventar esse mundo abstrato dos números reais para garantir que nesse mundo ideal os teoremas são verdadeiros, então certas coisas que a gente vai fazer aproximadamente no mundo real vão estar garantidas por um teorema que vamos dizer, só é verdadeiro nesse mundo ideal dos números reais. Não sei como. É engraçado assim. Uma vez eu estava no divã da minha psicanalista, muitos anos atrás, e eu, de repente, me toquei de falar para ela, mas é que, para mim, o infinito é que é o normal. O finito é que é uma coisa meio estranha. Matemática, você faz coisas tão... constrói essa coisa tão sofisticada que o infinito passa a ser o normal. A finitude é que parece esquisita, o que é o contrário da realidade. Mas é assim.